Você já esteve lá. Eu já estive lá. Muitos de nós, se não todos, já estivemos lá. Caras como Moisés. Moisés já esteve lá. Moisés já esteve lá quando ele esteve cara a cara com o faraó, quando ele esteve frente a frente com o Mar Vermelho e todo o exército do rei inimigo estava atrás dele, do povo, montanhas de todos os lados e um mar à frente. Moisés esteve lá. Daniel esteve lá na cova dos leões. Eu não queria ter passado aquela noite que ele passou naquela cova. Sadraque, Mesaque e Abdenego estiveram lá, na fornalha de fogo ardente. Uma fornalha que, quando a gente lê o que acontece com as pessoas que entram lá, que ao entrar já morrem torradas na entrada da fornalha. Aqueles 3 amigos, aqueles 3 jovens estiveram lá. Esther, no seu reinado, a rainha Esther esteve lá. Raabe, a prostituta, esteve lá. A mulher adúltera, aquela mulher que recebe esse rótulo porque ela foi pega em flagrante adultério e ela está no centro de acusadores que arrastam ela publicamente. Todos estão com pedras nas mãos e a lei diz que ela pode ser apedrejada até a morte. A mulher adúltera esteve lá. Muitos estiveram lá. Nesse lugar que nós chamamos de último segundo. O último segundo. Quando você imagina que tudo acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito, eu não consigo dar mais um passo, os meus recursos todos se esgotaram, game over, tudo acabou. Os meus inimigos venceram, as minhas vergonhas triunfaram, as humilhações que pesam sobre mim são públicas, tudo acabou. Fim. Eu não tenho mais o que fazer, não existe mais recursos legais na lei. Tudo acabou, eu perdi tudo, a minha saúde foi para o espaço, tudo terminou. Esse é o último segundo. O último segundo para cada um desses personagens que eu citei aqui para você, para cada um deles teve um sabor, teve um amargo, teve uma prova, teve uma dificuldade com todos os rótulos e carimbos de impossível. Não vai dar, você não vai conseguir, você não vai resistir. Todos esses homens e mulheres estiveram lá e a lista poderia continuar, porque são centenas, são milhares que já estiveram neste lugar chamado último segundo. Tem um personagem na Bíblia que também esteve lá. E eu queria olhar mais de perto, com mais detalhes, o momento dele. Na verdade, eu quero relembrar com você, porque ele é tão famoso que você, na hora que eu falar o nome, você já sabe de quem eu estou falando, de qual passagem da vida dele eu vou falar, e todos nós, de alguma forma, a gente tenta imaginar o que este homem de Deus suportou e teve que enfrentar na sua vida. Está com a Bíblia aí? Abre ela, ou o seu aplicativo, em Gênesis capítulo 22. Eu vou ler em nome de Jesus os versos 9 e 10. Eles dizem assim:
E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Feche os olhos. Senhor, exaltado e glorificado é o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos pela fé, nós sabemos pela prática, nós sabemos pelas nossas experiências pessoais e sabemos porque lemos no livro sagrado que inúmeros homens e mulheres de Deus, filhos teus, passaram pela prova que muito provavelmente todos nós já passamos, estamos passando ou iremos passar. Aquele momento do último segundo. E obrigado por esses homens que deixaram o exemplo e o testemunho das suas vidas para que a gente pudesse, de alguma forma, sermos confortados, consolados e alimentados pela Tua Palavra. Continua conosco, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Abraão. É sobre este personagem, é sobre este patriarca que eu quero falar com você hoje. E exatamente desse momento. Mas é importante, de forma resumida, a gente saber como é que Abraão chega nesse momento. Gênesis capítulo 12 é a chamada de Abraão. É quando Deus ordena para Abraão: sai da tua parentela, sai de onde você está, sai do que você está enfrentando e vem. Sai e vem, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Para que você possa ir, para que você possa caminhar, para que você possa chegar. Bom, nesse momento, quando a gente pensa em tudo isso, sobre ir, sobre levar, sobre confiar, sobre estar em geografias difíceis, Abraão ele vai. Abraão ele vai, ele caminha, ele leva a sua fé e a sua família. Passa o tempo. Deus faz uma promessa e diz que ele teria uma família grande, a sua descendência, ele caminharia, ele estaria com essa família. Bom, Abraão, ele vai viver 25 anos esperando o nascimento de Isaque. Abraão, ele comete alguns deslizes, alguns equívocos nestes 25 anos, e não dá para a gente historiar tudo. Aí, nesses 25 anos, nasce Isaque, o filho da promessa. Foi muito tempo esperando, 2 décadas e meia. Aí nasce o filho da promessa cresce, e aí Deus pede que ele sacrifique o filho da promessa. E aqui existe um nó na cabeça de Abraão para compreender o que aconteceu, para compreender o que está se processando na vida de Abraão, para entender as coisas que estão acontecendo. Bom, então, ele agora vai ter que entregar o filho. E aqui nessa passagem, nesses 2 versos, a gente vê um conflito, porque aqui nesse momento, o que a gente entende que deva acontecer no último segundo, que para ele era o último segundo, a gente tem uma mistura complexa entre obediência e fé. Deus deu uma ordem para Abraão: eu quero o teu filho. Abraão, então, agora ele é obediente. E é muito difícil obedecer essa ordem, porque ele fica pensando: peraí, mas se eu vou ter uma descendência, e essa descendência é do filho da promessa, como é que Deus pede o filho da promessa? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi o que Deus falou? Olha a angústia de Abraão. Então aqui ele tem a obediência, mas ao mesmo tempo, para suportar esse conflito da obediência, ele tem a fé.
Hebreus vai dizer que Abraão ele cria de tal forma que ele entendia que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Por isso ele obedece. Eu tenho a impressão que eu e você vivemos este conflito quase que diariamente a vida inteira. A gente precisa exercer obediência, mas ao mesmo tempo a gente precisa exercer a fé. Às vezes nós obedecemos sem entender por que estamos fazendo determinada coisa. Às vezes a gente obedece sem exatamente uma garantia para aquela obediência. E aí a gente tem que ter a fé de que as coisas vão dar certo e vão acontecer. Ou seja, nós não temos o menor controle sobre como as coisas se processam e acontecem na nossa história. Outra coisa interessante. No último segundo, fica adoração. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós pensamos em adoração naquele momento de louvor na igreja. A adoração é muito mais amplo. Adoração tem a ver com fé e obediência. Nesse momento último, nesse instante último, esse último segundo para Abraão, ele não tinha o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Restava para ele obedecer. Compare Abraão com o moço rico do Evangelho. O moço rico do Evangelho chega para Jesus e fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: guarda os mandamentos. Jesus respondeu de forma objetiva. Aí o moço rico fala: mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, o moço rico, ele não se relacionava bem com a sua própria fé, com as suas práticas. Ele não tinha convicção, certeza, ele não estava confortável na sua fé e no seu relacionamento com Deus. Aí Jesus vai na ferida, vai na coisa mais importante. Jesus testa aquele moço rico. Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, volta e me segue. O texto diz que o moço rico baixou a cabeça, virou as costas e saiu triste, porque ele era rico, ele tinha muito a perder. Deus deu uma ordem para Abraão, na minha opinião, humilde, muito mais dura, difícil do que deu para o moço rico. A ordem que Deus dá para Abraão: eu quero o seu filho. O nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o seu esposo, a nossa família é o bem mais precioso que nós temos. E Deus pede para Abraão, e se você ler a narrativa toda, Abraão ele não vacila, Abraão ele não duvida, Abraão não fica barganhando e negociando. Abraão pega o filho e vai para o monte que Jesus mostrou, para o monte que Deus indicou. Eu acabei de falar Jesus, você vai falar: ué, no Velho Testamento não tem Jesus. Não se esquece, Jesus ele é eterno. Jesus ele está ali na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação. Jesus está sabendo de tudo que está acontecendo. E esta ordem vem, esta ordem chega para Abraão. E o texto diz que ele obedece. É muito bonito quando você começa a olhar com detalhes o versículo 9. Olha aqui, eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, portanto ele obedece, ele vai exatamente para o lugar onde Deus manda. E Abraão constrói ali um altar, é o pai construindo o altar que vai sacrificar o próprio filho. E pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Imagina essa cena. Isso é obediência e fé, isso é adoração. Ele preparou a lenha com detalhe. Ele pega o menino e coloca sobre a lenha, ele amarra o menino. O texto diz que o pai é obediente, mas o filho também é. Porque aqui Isaque já tem idade, ele é um adolescente ou pré-adolescente para fugir desta cena e desta situação. Ou pelo menos tentar fugir. Mas ele fica mudo, ele fica calado e ele
se coloca no altar. É um tipo de Jesus. O Jesus que vai para o madeiro, mudo, calado como uma ovelha e não resiste. Então aqui nós temos a obediência do Pai e temos a obediência do Filho. E aí a gente chega no verso 10, para mim, no momento que, e essa para mim é outra grande lição aqui, no momento que Deus falou a primeira vez, Abraão, eu quero teu filho, para mim isso já é o último segundo. Quando eles estão caminhando em obediência ao local do sacrifício, para mim já seria o último segundo. Quando ele está colocando o filho dele no altar, que é o versículo 9, já é o último segundo. Quando ele amarra o filho, pelo amor de Deus, isso é o último segundo. Mas ainda não era. Quantas vezes na sua vida você falou assim, eu não aguento mais, não dá mais, para mim é o último segundo, mas ainda não era. Tinha coisa pior, tinha prova pior, tinha luta pior para acontecer. Percebe? Aí a gente chega no versículo 10. Olha o versículo 10. O 10 é o último segundo. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. Aqui na tradução está faca, em muitas Bíblias está cutelo. Hoje cedo eu fui comprar pedaços de frango que a Regina pediu para eu ir até o açougue. Eu fui. E eu estou falando cedo mesmo, 7h30 da manhã. Quando eu cheguei, eu fiz o pedido que ela havia feito. A moça está me atendendo. E eu estou olhando lá, eu não sei que nome que é, naquela tábua, naquela mesa onde eles cortam frango, e tem gente trabalhando. Mas tinha uma montanha de frango, de peças, se eu não me engano eram coxas de frango, muitas coxas, e o pessoal, os funcionários lá trabalhando. E a garota que eu olhei, ela estava com um cutelo na mão. E ela colocava a coxa, e ela pegava o cutelo e era 3 batidas, pá, pá, pá. Eu acho que ela devia estar cortando frango a passarinho. Aí ela cortava, mas a batida dava, cortava assim, osso, tudo perfeito. E eu olhando. Aí a mocinha que estava me atendendo, eu falei para ela, meu Deus, esse negócio corta mesmo. Aí a mocinha falou assim, ela está com o cutelo na mão. É extremamente afiado. E é muito eficiente. E a nossa ordem para os funcionários é que quando eles estão com o cutelo na mão, eles não podem se distrair, não podem olhar para o balcão, não podem olhar de lado, não podem olhar para trás, porque a gente já teve situações de gente que descuidou, colocou a coxa, colocou e perdeu o dedo. Porque é uma batida e um corte. E eu desde cedo estava com essa reflexão no meu coração. E eu fiquei pensando, meu Deus, o último segundo para Abraão, o pai, e para Isaque, o filho, foi o último mesmo. Porque quando ele levanta o cutelo, a baixada degolaria o filho dele. O texto fala imolar, mas uma batida do cutelo ali já era, é uma batida, não precisa duas. É uma batida e já era, e é na garganta. Então aqui a gente vê o drama, a aflição do último segundo e desse pai tendo que entregar o bem mais precioso da sua vida. E mais do que mais precioso, ele tinha outros filhos preciosos, mas aqui ele está tendo que entregar o filho da promessa. E quando Deus pede, Deus fala, eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Era o filho que ele mais amava. É muito mais do que foi pedido por um moço rico. E Abraão não vacilou. Abraão não desobedeceu. Abraão não pipocou, não amarelou. Ele foi para o altar do sacrifício. E Isaque também foi. A gente tem aqui essa lição tremenda. O que eu faço no último segundo, já que eu não tenho o que fazer? Eu não tenho controle nenhum. A lição de Abraão para mim, nessa noite, para você é: adora.
adora e adora com fé e obediência. Faz isso porque Deus sabe o que está fazendo, o que Ele está permitindo, o que Ele está pedindo. Deus está no controle de todas as situações que você acha que estão descontroladas. Deus não perde o controle. Deus continua no controle. Bom, quantos conseguem? Eu sei que a maioria não consegue fazer o que Abraão fez. Eu sei que a maioria não consegue contar a história que Daniel conta, que Raabe conta, que Esther conta, que a mulher adúltera conta, que os garotos lá na fornalha contam. Eu sei que a maioria não consegue adorar, obedecer e ter fé no último e derradeiro segundo, eu sei. Mas o que acontece para aqueles que conseguem? Eu vou ler para você o que acontece. Do verso 11 até o 14 agora. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Javé-Jirê, como se diz até este dia: no monte do Senhor ele será visto, no monte do Senhor se proverá. O que acontece para quem suporta as duras e sangrentas provas do último segundo? Acontece o que eu chamo de providência. A gente precisa da providência de Deus. Abraão, ele só adorou. Isaac só adorou. E os dois adoraram com obediência e fé. Aqui eu tenho um pai e um filho. Eu sei que tem famílias me ouvindo. Talvez a luta seja diferente para o pai, para a mãe, para os filhos. Mas a família precisa se unir em obediência e fé. E isso é adoração. E essa obediência e fé mesmo nos campos misteriosos dos quais você não compreende. Você não sabe qual será a resposta. Você não sabe qual será o escape. Mas confia no Deus de toda providência, porque no monte do Senhor se proverá. Então é tremendo, ele levanta a mão e o anjo grita: Abraão, Abraão, para, não baixa a mão, não sacrifica o menino, porque agora eu sei que tu me honras, que tu crê em mim, que tu me obedece, agora eu sei que tu és fiel. Mas não para por aí. Tudo aqui é sobrenatural. Um anjo fala. Abraão ergue os olhos e vê entre os arbustos um carneiro preparado. Agora o tipo de Cristo muda, porque agora o verdadeiro tipo de Cristo nessa narrativa é o carneiro, é o cordeiro. Por quê? Porque quando Deus livra Abraão e livra Isaac, a ordem tem que ser cumprida, porque Deus deu uma ordem. Portanto, o meu pecado tem que ser pago, os meus erros têm que ser pagos, as minhas dívidas têm que ser pagas, as minhas ofensas, os meus fracassos, as minhas demandas, tudo que eu fiz, isso tem que ser pago de alguma forma, os meus pecados. Mas o que está escrito aqui é que eu não consigo pagar, é que Abraão e Isaac não conseguiriam pagar, mas a dívida tem que ser paga, porque a justiça tem que ser satisfeita, porque Deus é um Deus justo e é um Deus que ama. Então Deus providencia o cordeiro. O meu cordeiro é Jesus. A providência na minha vida é Jesus. Porque eu sou limitado, porque eu não consigo dar conta de todos os desafios e demandas e lutas que eu luto, lutas que eu entro sem nem saber por que eu entrei, lutas que caem na minha cabeça sem que eu saiba porque eu mereço aquilo.
lutas que você entra com a sua família, que você se pergunta por que como que isso foi acontecer. O fato é que a luta está aí, o drama está aí, o dilema está aí, a doença está aí, o escândalo está aí, mas acredite, no arbusto, o Cordeiro de Deus, ele pode entrar no teu lugar no sacrifício e pagar a conta, porque ele é o Deus de toda providência, ele tem providência, no monte do Senhor se proverá. Mas isso é para quem teve adoração e resistiu o último segundo. O que mais acontece com quem consegue chegar nesse nível profundo de obedecer e ter fé, quando não existe expectativa nenhuma mais? O que acontece com quem consegue obedecer e ter fé no último segundo? O que mais acontece, além da providência? Do 15 ao 18. E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez. O anjo vai falar de novo. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Glória a Deus. Segunda coisa que acontece, e são essas duas que eu quero destacar. Primeiro é providência. A segunda coisa eu chamo de renovação. Renovação. Pessoas e famílias que chegam no drama, no estágio, na beira do precipício, naquele último segundo, são pessoas e famílias que precisam de renovação. Renovação que traga alívio, que traga cura, que traga paz, que traga um novo tempo. E por que eu chamo de renovação? Porque tudo isso já tinha sido prometido para Abraão, na aliança que Deus fez com Abraão, na chamada de Abraão. Eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, você será grande, todas as famílias serão benditas em ti. E eu acho que para Abraão foi impactante ouvir o que ele ouviu do anjo aqui. Todos nós gostamos de elogios, todos nós precisamos de elogios, todos nós precisamos de palavras encorajadoras. E quem nos dará essas palavras? O cônjuge, o irmão, o filho, o pai, a mãe, o pastor. Se na sua família não existe espaço para palavras de conforto, de consolo e palavras encorajadoras, palavras de restauração, palavras que signifiquem no todo renovação, eu desafio vocês a começarem a desenvolver esta disciplina, porque nós precisamos de tais palavras para viver, para ir avante, para ir para frente. E é no último segundo que a gente precisa disso. Abraão já sabia de tudo aquilo, mas o anjo vem e fala para ele: como você não me negou o teu filho, o teu único filho, eu te abençoarei muito, eu te multiplicarei, eu te prosperarei, e olha, em ti todas as famílias da terra serão benditas. E como é que ele termina o versículo 18? Porque tu me obedeceu. Glória a Deus, glória a Deus. Se você acha que as coisas estão difíceis, se você acha que a luta está sangrenta, se você não vê solução nenhuma mais para a sua vida, não desiste de obedecer, não desiste de ter fé, mantenha-se em adoração 24 horas por dia, porque você serve o Deus de toda providência, você serve o Deus que poderá trazer renovação na sua vida.
O último segundo. O último segundo é um tempo. O último segundo é uma forma. O último segundo é um lugar. E eu diria para você que é um tempo, uma forma e um lugar que é assim, indesejável. O último segundo é indesejável. Ninguém deseja estar na geografia do último segundo. É aquele fatídico último segundo que o cronômetro da nossa vida, da nossa caminhada marca. Acabou o prazo. Não dá mais. Todas as chances foram perdidas, todas as oportunidades foram perdidas, agora acabou, é o último segundo. Ninguém quer estar lá. Mas você viu pela vida de Abraão, pelos personagens que eu passei para você, que na Bíblia a gente vai ter centenas deles. Mas no mundo nós temos milhões de heróis anônimos que poderiam estar nas páginas da Bíblia, por conta dos testemunhos maravilhosos que eles deixaram registrados na história, de homens e mulheres de Deus que suportaram a prova e venceram o último segundo para então saborear a providência e a renovação nas suas vidas. Você pode achar que, pastor, para mim não vai dar. Com os caras da Bíblia tudo bem, mas para mim não vai dar. Eu acho que não dá tempo mais. Deixa eu te falar, na Bíblia, Deus deixou uma promessa incrível. Promessa essa que nos Evangelhos e mesmo no Novo Testamento a gente já viu ela acontecer algumas vezes, que é a promessa da ressurreição. Nós temos histórias de ressurreição no Velho Testamento e temos ressurreição no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz para mim e para você que a ressurreição dos justos, ela será como um piscar de olhos. Você sabe o que é um piscar de olhos? É isso aqui, Um piscar de olhos, ele acontece num tempo infinitamente menor do que um segundo. A piscada é um frame de segundo, é muito rápido. E Deus está dizendo, através da palavra, que a ressurreição dos justos, ela será como num piscar de olhos, ou seja, a última trombeta soa, Jesus dá a ordem, vinde benditos do meu Pai, todos que dormiram em Cristo, abrem os olhos e ressuscitam transformados para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, garoto e garota que estão me ouvindo aí. Se a ressurreição, que é um caso perdido, a pessoa já morreu, não tem vida, Jesus resolve em menos de um segundo, deixa eu te dizer, se nesse momento você está vivendo o seu último segundo, é tempo mais do que suficiente para que ele entre em cena. Se ele ressuscita mortos num piscar de olhos, eu diria para você que ele pode ressuscitar projetos, sonhos, orações e esperanças que você deixou de cultivar. Ele pode ressuscitar e ele pode caminhar com você até o tempo da providência e da renovação. Você está no seu último segundo? Se você está, talvez, seja esse o tempo, se de fato for, porque a nossa leitura emocional, espiritual, social falha muitas vezes. Muitas vezes eu achei que era o meu último segundo e ainda não era. Mas se você está, creia, esse pode ser estrategicamente o melhor momento para ele agir na sua vida. Mas fique firme em adoração, adoração que obedece, adoração que mantém a fé,
porque virá o tempo da providência e da renovação para a sua história e para a sua vida. Que Deus te abençoe.